representar ameaça ao mundo. Por eles, mas, em última instância, bem, para o mundo, o caminho diplomático, se é que realmente existe um, não tenho certeza de que exista, mas se realmente houver um caminho diplomático e continuarmos explorando, Steve e Jared estão trabalhando muito duro nisso. Se existir um, pode ser um caminho que os leve à reconstrução, à prosperidade, à estabilidade e a não representar uma ameaça para o mundo. A outra opção é isolamento crescente, colapso econômico e, no fim, derrota total. Sei qual é a escolha certa para o Irã. Espero que quem está decidindo lá faça a escolha certa. Por fim, quero destacar um ponto importante para ele. Bem, isso faz parte do que Marco Rubio disse hoje. A área diplomática, bem, estaria sendo conduzida, mas pensando em colocar mais pressão. Isso, junto com o que agora criticaram Donald Trump, que se ele quer negociar quando negocia, então que se atacou. Mas no final das contas, o que se vê é uma operação que não avançou e não só não quis avançar, como agora mesmo disse que vai negociar. Ele faz isso por dois motivos, mas isso não indica o fim da guerra. Do meu ponto de vista, acho que vai continuar, mas até que ele volte da China não vai operar. Agora todo o foco está na China. Eles vão focar nisso. Se a operação continuar, ele não poderia negociar nada com a China. Então, por enquanto, tudo vai ficar em pausa até ele voltar da viagem à China. Esse é o foco que ele tem em mente. Marco Rubio diz o seguinte: Bem ali de preto. Sim, você de preto? Sim, senhora. Obrigado, senhor secretário. Você aí mesmo. Acho que as duas estão de preto. Obrigado. Ela está mais perto. Não, você está de azul. Sou daltônico, mas sei diferenciar azul de preto. É você sim, senhora. A primeira que chamei. Obrigado, senhor secretário. Isso é um caos. Entrem. Bem-vindos à casa. Durante muito tempo, a senhora tem sido uma voz importante em direitos humanos na China. Eu sei, e a sustracção forçada de órgãos. O presidente Trump se prepara para se reunir com Xi Jinping na próxima semana. A senhora espera que direitos humanos sejam discutidos? Sempre levantamos essas questões. Já mostramos que é mais eficaz fazê-lo nos lugares certos, mas continuamos levantando-as. São importantes para nós, junto com outros. Essas questões continuam em destaque na nossa visão e nas nossas conversas sobre esses assuntos. Seguiremos levantando essas questões nos fóruns adequados. Muito bem? Vamos em frente. Eles vão ficar bravos. Pode passar. Desculpe. Obrigado. Salma Khalifa, da imprensa, disse que alguns países estão dispostos a apoiar o Projeto Liberdade. Você pode dizer quantos? bem, o Projeto Liberdade está encerrado, ou o Projeto Liberdade está em pausa, pelo menos até que venha da China. Ou também, obviamente, se algo acontecer com o Irã, ou se forem para lá também, vai depender de qual estratégia quiserem seguir, ou de como quiserem pressionar de uma forma ou de outra. Marco Rubio também fala sobre as sanções. Isso é o que ele diz. Desconsiderar sanções dos Estados Unidos? Você pode abordar esse assunto também? Consulte o Tesouro sobre isso. Temos opções. Se ignorar as sanções, haverá sanções secundárias. Não há anúncios hoje, mas não fazemos isso por motivos simbólicos. Sobre o seu primeiro ponto, a visita. Espero que os chineses lhe digam a verdade. O que eles fazem nos estreitos está isolando você globalmente. Você é o vilão aqui. Não devem explodir navios nem colocar minas. Não devem fazer a economia global de refém. Espero que os chineses transmitam essa mensagem diretamente. Como mencionei mais cedo hoje, a China é uma economia voltada para a exportação. Bem, não estou aqui para dizer o que é melhor para a China, mas isso é óbvio. A China é uma economia exportadora e depende que outros países comprem dela. Você não pode comprar deles se não pode enviar produtos ou se sua economia está sendo destruída pelo que o Irã faz. Portanto, depende do Irã. A China tem interesse que o Irã pare de fechar os estreitos, pois isso também a prejudica. Também a mensagem que enviam ao secretário de guerra, que fica irritado, não fica irritado, é proposto isso a ele. Eu digo o que foi perguntado. Não, vamos ver e daqui a pouco comentamos. Escutem isso. Claro, James, pode prosseguir. Senhor secretário, obrigado. General, obrigado. Primeiro, quero expressar minha gratidão e admiração pelo trabalho que o senhor realiza e por todos que fazem parte das nossas Forças Armadas, assim como pelos êxitos da Operação Epic Fury, cujos êxitos acredito que muitas vezes são minimizados, mas esses êxitos não escondem, na minha opinião, uma falha central que ocorreu aqui e eu gostaria que ambos abordassem isso. No dia deste conflito, o presidente Trump se dirigiu diretamente ao povo iraniano e disse:
Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Será de vocês para que assumam. E então, no 7º dia do conflito, em uma publicação nas redes sociais do Truth, o presidente disse, e eu cito, não haverá acordo com o Irã, exceto, tudo em maiúsculas, rendição incondicional. O que ocorre com essa promessa aos iranianos? E quando o presidente decidiu, o que acontece diante da sua exigência de rendição incondicional? Bem, James, eu não faria isso. Você começou bem, mas terminou exatamente como prevíamos. O presidente não cedeu em nada. Ele tem as cartas na mão. Continuamos sendo nós, mantemos a vantagem. E projetar liberdade só faz fortalecê-la. E assim ele vai garantir que qualquer acordo feito ou qualquer estado final alcançado assegure que o Irã nunca tenha uma arma nuclear, que é o mais importante. E ele tem se concentrado nisso. E o acordo e as discussões giram em torno disso. E o que o povo iraniano aproveitar depois depende deles. E ele foi muito claro sobre isso. E talvez você faça isso agora. Talvez aconteça depois. Mas no fim, ele também deixou claro que não vamos nos envolver de um projeto de construção nacional. Nossos objetivos estão claros. Eles têm sido perseguidos desde o primeiro dia. Espero que o povo iraniano aproveite isso, porque estão sendo explorados por esse regime. Como você sabe, 45 mil iranianos inocentes foram assassinados. Antes do início disso, é isso que esse governo faz. Mata seus próprios civis inocentes. Se livrar disso vai ser um desafio para o povo iraniano. E certamente esperamos que aproveitem isso. Obrigado. Posso fazer uma pergunta de acompanhamento, por favor? Vá em frente. Todos os outros, Continuamos. as diretrizes. Vá em frente. Obrigada, secretário. Pode compartilhar? Bem, esta é parte das mensagens que Pete Hegseth divulga. Donald Trump não está ao vivo. Algumas páginas fingem que ele está ao vivo, mas não está. Se não for na Casa Branca ou nas contas oficiais, não é ao vivo. Não se deixem enganar. É muito fácil verificar isso. Lá estão as páginas oficiais. É a única forma de saber que realmente estão ao vivo. Muitas páginas fingem que o Congresso dos Estados Unidos está ao vivo, por exemplo, discutindo OVNIs, e parecem estar transmitindo 24 horas por dia. Algumas pessoas acreditam que é ao vivo. Isso também é feito com Trump com frequência. Colocam coisas que ele não faz, não está ao vivo. Trump já está dormindo. Ele gosta de festa. Banheiro, ele tá no... Banheiro tweetando. Hoje, a única coisa que ele fez em público foi o evento de 5 de maio, não para os mexicanos, porque aparentemente já não existe mais, mas sim, digamos, um projeto para que os jovens façam mais exercícios, como se fazia nos anos 50. É um projeto muito bom e sim, realmente seria bom que fosse retomado, que a saúde dos cidadãos fosse melhorada desde pequenos. Foi isso que ele fez hoje, sair para o pátio da Casa Branca, mas só isso. Só isso, sim, isso foi tudo. Marco Rubio saiu hoje. Vocês já viram parte das imagens? Exatamente. Marco Rubio estava lá. Foi bom, pois estavam falando sobre essa suspensão dessa operação. Trump recua nesse sentido. Eu acho que é um tema que tem a ver com a China, mas enfim. O ponto é que não há certeza sobre o que vai acontecer com o Estreito de Hormuz, pelo menos por enquanto. Exatamente. Tem uma das dublagens também que ele faz hoje, onde Marco Rubio deixa muito claro sobre a Operação Fúria. Não. Exatamente. Vamos colocar agora mesmo para ver o que Marco Rubio diz. Nesse sentido, no final das contas, essa é uma operação que está entrando em uma fase evidentemente diferente, por assim dizer. Ou pelo menos é assim que querem fazer parecer. Olhem, confiram isso. Sobre a guerra, a questão é se os combates serão retomados, porque você disse que a Operação Fúria Épica terminou. O presidente também disse que os Estados Unidos os bombardeariam até apagá-los da face da terra se tentassem atacar navios americanos. Então, sim, se os combates forem retomados, você está dizendo que seriam retomados sob o Projeto Liberdade. Pergunto isso sobre a Lei dos Poderes de Guerra. Sim, veja, a Operação Fúria Épica foi concluída. Alcançamos os objetivos da operação. Eu não vou, sabe? Nós não queremos que aconteça uma situação adicional. Preferiríamos o caminho da paz, que é o que o presidente preferiria. Bueno, bem, Então ele diz: que acabou. Acabou a Operação Fúria Épica, mas cumpriram todos os objetivos. Mas, enfim, o principal objetivo era a questão nuclear e eles não conseguiram. só um objetivo foi cumprido até agora.
Ele nunca disse quais eram os objetivos, nunca deixou claro. Faça uma lista dos objetivos. Bem, pelo menos a questão nuclear ou o tema nuclear. Estava claro que esse era um objetivo e ele continua lá. O regime continua lá, né? Porque, evidentemente, eu digo sim. Se o objetivo era acabar com um senhor de 80 e tantos anos que era. O Estreito de Hormuz foi perdido. Se perdeu o Estreito de Hormuz. Ou você me diz qual foi o ganho? Insisto, até agora, né? No futuro, vamos ver. Mas enquanto isso, eles vão pensar em outros objetivos. Também vão tentar controlar um pouco a narrativa para que não saia do controle. Todo esse assunto é porque as eleições já estão chegando. O que também teremos que observar é o preço do petróleo. Caso o preço do petróleo comece a cair, e isso será uma notícia positiva até a reunião com Xi Jinping. Prestem atenção no que está acontecendo. O que o Irã está fazendo? Vamos falar disso. Sim, Abbas Aragashi, que é o ministro das Relações Exteriores, o que ele está fazendo? No final das contas, ele é quem representa a estratégia internacional dos iranianos. O que está acontecendo? Bom, Abbas Aragashi está se antecipando e vai para a China, e vai visitar Xi Jinping antes de Donald Trump. Isso também passa uma mensagem muito clara por parte do Irã e também por parte da China. Estamos falando que Abbas Aragashi teria esse enfoque. Veja, ele diz o seguinte: o chanceler iraniano Abbas Aragashi iniciará na terça-feira uma visita, na quarta-feira, ou seja, amanhã, uma visita a Pequim para se reunir com Wang Yi, que é o homólogo, ou seja, o ministro das Relações Exteriores da China. Exatamente. Abbas Aragashi está se antecipando a Donald Trump em uma semana. Isso tem uma mensagem muito poderosa. E se amanhã vermos que Xi Jinping o recebe, então a mensagem será ainda mais forte. Vamos ver amanhã o que acontece. Bem, em algumas horas. E bom, a visita coincide obviamente com esse cessar-fogo que eles têm, digamos entre aspas, porque ontem houve ataques entre os Estados Unidos e o Irã. E bom, a viagem diplomática iraniana acontece antes da visita de Donald Trump, que é no dia 14 de maio, parece que ficou marcada para essa data. Nesse dia, e bom, a China criticou fortemente os Estados Unidos pelos movimentos que fez no Estreito de Hormuz. E o próprio chanceler da China disse que o tema central seria o Estreito de Hormuz, que pode afetá-los também. Exatamente, esse é o enfoque que eles trazem agora. Bom, algo mais sobre esse assunto. Vamos para outros assuntos também importantes, porque também tem algumas imagens para vermos. Não, vamos com isso. Vamos com alguns relatos do que está acontecendo no mundo. Saudações ao Rafael, a Mônica e a toda a comunidade que está chegando. Obrigado a Blanca, Barceló, Ben e todos. Mônica, como você tem estado? Olá. Vamos a outros assuntos importantes. Bem, um míssil teria atingido um navio francês. O que se sabe? Que detalhes há? Segundo relatos, um navio de carga de propriedade francesa, muitas vezes fretado por outros países, teria sido atingido por um míssil de cruzeiro lançado de terra no Golfo Pérsico. E esse ataque aconteceu quando o navio estava perto de Dubai hoje à noite, e no momento a localização exata da embarcação é desconhecida. Isso é estranho. Ninguém sabe onde fica o Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido, aquele que sempre coloca PEP do Reino Unido MTO. Ele informou na terça-feira que recebeu um relatório de que um navio de carga foi atingido por um projétil desconhecido agora, o que indica que não há cessar-fogo, que não houve nenhum movimento realmente forte hoje nesse assunto. Pois bem, acontece esse ataque muito estranho. Aliás, hoje também disseram que eles não atacaram os Emirados Árabes, que não sabem quem foi. Agora acontece que alguém, não sabemos quem, está disparando mísseis contra os Emirados e não são eles. Não são os Estados Unidos. Então quem é? Na marra. Então, se não são os Estados Unidos, não é Israel, não é o Irã. Então, quem atirou nos Emirados Árabes, ou seja, isso agora também aparece em imagens de satélite. Os satélites podem te mostrar de onde vêm os ataques e isso também... Bom, então teria que ser revisado, teria que ser investigado de onde estão vindo esses disparos que causaram um grande impacto nas refinarias ou na refinaria que fica do lado de Omã, não é? Fica fora do Estreito de Hormuz para os Emirados Árabes, fundamental para eles, pois teria sido danificado. De todo modo, o caso está estranho. Também agora acreditar nisso que os iranianos dizem, bem, também é verdade. Mas enfim,
supondo que seja outra pessoa, quem poderia ser? Não estou dizendo nada, faço a pergunta para vocês. Vamos ver então. O que vocês acham? Vamos para outros assuntos, outros temas também importantes aqui. Bom, algumas imagens importantes. O que estamos vendo neste momento é esta imagem, não é? Aqui estamos vendo um possível ataque com drones iranianos em direção a uma região curdo-iraniana, onde fica muito perto de uma área chamada Sulaimaniya, no Kurdistão. E aqui é importante lembrar que o Kurdistão fica no Irã, no Iraque e, se não me engano, na Síria, né? Sim, nos 3 países, sim. Então, esse ataque ainda não tem autoria definida, digamos ainda não. Sabe-se que os drones são iranianos. Iranianos. Bom, então provavelmente um ataque iraniano. Isso é o que está sendo relatado nessa região do norte do Iraque. Isso é na região do Iraque. Agora sim. Na região do Iraque. Exatamente. E também temos esse relato onde se vê essa fumaça saindo por ali. Seria um ataque que teria ocorrido nessa região. O que se sabe sobre esse ataque? Como? Bem, é uma questão entre Ucrânia e Rússia, né? Evidentemente. Deixa eu ver se consigo mostrar. Aí está. Evidentemente, é um assunto que já estamos acompanhando há um tempo. É basicamente uma questão de foco. Bem, temos também a questão energética, não é? Segundo relatos, a Ucrânia atingiu ou danificou a segunda maior refinaria de petróleo da Rússia. Não sei se destruir seria o termo correto. Sim, que se eles ficarem parados por 10. Mas param por 10, porque o que eles atacam são áreas difíceis de operar, ou seja, difíceis de recuperar. Demoram meses, aparentemente, para retomar o processamento de refino de petróleo para produzir combustível. Afetam o diesel, a gasolina, o óleo diesel, todo esse tipo de coisa. 3 das 4 unidades de destilação de petróleo bruto teriam sido danificadas. Os componentes centrais dos quais toda a refinaria depende foram afetados. Para quê? Para parar a refinaria por completo, não é? Até agora, isso é o que se sabe que aconteceu nesse ataque, não é? No qual se vê a fumaça saindo e que, bom, nesse momento essa área tem capacidade para 400 mil barris por dia, uma das maiores capacidades que eles têm. A refinaria fica a 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, dentro da Rússia, em Leningrado. Isso, bom, é um dos fornecedores-chave para essa questão do diesel, para os militares, né? Que é um tema também importante e, com certeza, o diesel serve para outras funções também, né? É parte do que está acontecendo naquela região. Outra imagem também é esta. Essa mensagem é do conselheiro Donald Trump, conforme está escrito. Bom, é aí que ele anuncia a pausa, ou, bom, a suspensão do Projeto Liberdade, que era esse apoio para garantir que os navios que estavam presos no Estreito de Hormuz conseguissem passar para o outro lado, que ontem, supostamente, conseguiram fazer com que 2 passassem. Um deles nós confirmamos, uma empresa dinamarquesa. Mas, enfim, hoje ele colocou em pausa. Ele diz que foi porque o Paquistão pediu para que as conversas continuem. Concordamos que, por enquanto, está bloqueado. O Projeto Liberdade continuará em pleno vigor, mas será pausado por um curto período de tempo, com base em solicitações do Paquistão e de outros países, e pelo grande progresso em direção a um acordo completo e final com representantes do Irã. Bom, eu coloco tudo isso entre aspas de verdade, porque, bom, ele continua afirmando que o Irã diz que está dificílimo, que eles não vão conseguir fazer isso. Ou seja, bom, ninguém acredita nisso. Quer dizer, não, ele não diria isso, mesmo que fosse verdade. Mas iriam contar isso ao próprio inimigo? Está difícil. Nossa, a gente pisou feio na bola, né? Bom, segundo ele, o acordo basicamente já está fechado. Ele vive dizendo há quanto tempo que já tinham aceitado os 15 pontos. Já faz um mês desde o vídeo em que ele disse isso e a gente continua esperando. E bom, por isso a pergunta que o cara da Newmax faz é muito boa, porque primeiro ele puxa o saco. Primeiro ele fala, nossa, vocês são incríveis, todo mundo aqui é bonito. Depois ele pergunta, e esses tweets e tal que o Trump falou, por que não estão sendo cumpridos? Foi uma ótima pergunta, tanto que ele se incomodou. Exato. Exatamente. Não, claro, é que ele entendeu como as perguntas são feitas agora em Washington, mas principalmente com Pete e Donald Trump. É assim mesmo. Ou seja, dizem que puxam o saco dele, como dizem, e depois soltam a pergunta. Agora sim, um ponto importante. Se o Epic Fiore parar, bom, eles dizem que já não está,
que já alcançou seus objetivos, o projeto de liberdade fica em pausa, mas o bloqueio dos Estados Unidos continua em vigor e, de fato, esse não vai ser retirado por enquanto. Não, claro, se não houver, seria uma capitulação total, né? Isso, bom, também é importante. Vejam, essa imagem já está circulando neste momento, onde Abbas Aragache estaria chegando a Pequim. Bom, eles mesmos já têm publicado algumas dessas imagens onde se mostra o movimento, a chegada, digamos, de Aragache naquele momento à China, para conversar com Wang Yi e para, bom, eu imagino que conversar sobre os desafios que têm sido principalmente a questão do petróleo e o que a China poderia fazer para acalmar as coisas em todo caso. E talvez, quem sabe, a China acabe conseguindo uma negociação por aí. Não sei, vamos ver, principalmente na questão dos mísseis, na questão nuclear, que são as coisas que mais preocupam tanto Israel quanto os Estados Unidos nesse assunto. Pois eles acham que ter armas nucleares seria o ideal. Um problema maior, né? Esse seria o caso. Agora vamos para outros assuntos também importantes. Confiram. Bom, esse é outro dos relatos que está chamando a atenção. É isso que estamos vendo agora mesmo, do que se trata. É o mesmo ataque de drones nessa região curda iraquiana por parte de drones iranianos. Ou seja, drones iranianos que estariam atacando nessa região curda. Sim, vimos isso há alguns instantes. Mostram um pouco mais de imagens dos famosos Shahed 136. Bom, são esses que estão sendo utilizados, então por isso fica claro que seria um ataque, nesse caso, dos próprios iranianos. Outra imagem que também chama a atenção é esta. Vamos ver se conseguimos mostrar aqui essa imagem do que se trata. Aqui estamos vendo um movimento ainda não confirmado em Teherã também. Se vocês olharem, dá para ver como se fosse um projétil ou um míssil. É isso. Aquilo que está ali é uma espécie de projétil. São fotos que têm sido compartilhadas. Segundo o relatório, diz o seguinte: diz, sem confirmação, que um míssil de cruzeiro iraniano acabou de ser lançado de Bandar Abbas em direção ao Estreito de Hormuz. Os primeiros relatos da mídia local dizem que um navio de carga foi atingido. Possivelmente seria o francês. Bom, é o que eu penso. Poderia ser o navio francês porque é o ataque mais recente que aconteceu, que se saiba vindo do Irã. Sem que se saiba agora qual é o estado do navio, certo? Exato. Não há informação nem sabem onde está. Isso é preocupante, que eles não tenham ideia. Segundo pelo menos o da UQEMU, se não sabem onde está. Quer dizer, tomara que não tenha acontecido algo mais grave. Pois é, exatamente. Também, bom, o governo do Sudão teria lançado essa mensagem, na qual, bom, se observa então um ataque. Não acusa formalmente os Estados Unidos e a Etiópia de estarem envolvidos em um ataque com drones ocorrido em seu aeroporto. Não é esse ataque, não é o que está aí. O que está acontecendo? Como está a situação? Pois bem, continuam acontecendo movimentos intensos nesses países, não é o único país que está sofrendo ataques hoje, ou seja, também há uma guerra civil acontecendo neste momento no Sudão, esses movimentos acabaram de acontecer. Exatamente. Isso também faz parte do que está sendo reportado na região. Vamos a outros assuntos. Outra imagem também chama a atenção. Esta é uma imagem do Colorado, nos Estados Unidos. Segundo o que foi reportado, uma forte nevasca está caindo nas Montanhas Rochosas, no Colorado. Vejam só, em pleno mês de maio, e é assim que está essa região do Colorado neste momento. Bom, então os amigos de lá vão nos dizer o quanto esse tipo de clima é comum, embora hoje em dia os climas comuns sejam o que menos existe, como estamos vivendo aqui. Não sei, um maio muito fresco em comparação com outras regiões muito quentes em comparação. Bom, o ponto é que o clima está meio descontrolado. Outro assunto, outra imagem que também chama a atenção é esta. O que está acontecendo aí? Já colocamos. Isso é lá na frente da costa russa. De repente aparece fumaça saindo da água, né? Então, é isso. Não fica muito claro o que aconteceu. Suspeita-se que drones navais ucranianos tenham atacado um submarino. É isso que se suspeita.
porque não quiseram informar detalhes. Mas o que mais poderia estar pegando fogo debaixo do mar em uma área dessas? Bom, normalmente os submarinos ficam lá e normalmente as frotas navais russas também. Já houve vários ataques nessa área do mar chamada Galenziznik. Essa região que fica, digamos, já em território russo, além da Crimeia, mas ainda pelo mesmo Mar Negro. Não é onde está operando a frota do Mar Negro, que já está recuada faz uns 2 anos, mais ou menos. Vamos também para a próxima imagem. O que está acontecendo? Aqui estamos vendo pessoas no aeroporto Shotito, lá na Rússia, protegidas dentro do aeroporto, onde todos os voos foram suspensos por causa de um ataque de drones ucranianos É esse rapaz que está ali. Não sei se você... que está deitado. Ou se ele curtiu uma praia. Olha, assim. Chegaram na praia, ele ficou assim, com o chinelinho, a sandália, seja o que for, o short, e já deitou ali como se nada tivesse acontecido. Não sei se é homem ou mulher, mas está curtindo praia no aeroporto. Disse, vou relaxar aqui mesmo. Nada de estresse. Não vou me estressar. Bom, então os dois assim. Bom, estão relatando em vários lugares de Moscou, da Rússia, apagões, uso intermitente da internet, do celular, ou seja, das ligações. Detido. Bloqueados, aviões cancelados, aeroportos e voos adiados para outros dias. Ou vamos, esse assunto também está muito curioso. Quer dizer, você vê vídeos, por exemplo, de pessoas que pedem comida e trocam por outra coisa porque não tem dinheiro. Ou seja, os métodos de pagamento pela internet não estão funcionando, por exemplo, pelo celular e tudo isso, não dá para usar. Então eles pagam, trocando coisas, basicamente voltaram a isso. A famosa troca, não sei por que estão se gabando disso. Estamos vendo que a Turquia apresentou um míssil balístico intercontinental que, segundo eles, tem um alcance de 6.000 quilômetros. Isso foi apresentado hoje em uma feira de armamentos chamada Saja e, bom, é impressionante, né? Bom, a verdade é que sim, pela maneira como eles apresentam, né? Como se fosse um artigo de luxo, basicamente. Não é uma coisa... assinado e tudo mais, vem de um homem, como ele se chama, algo com K, mas é igual. Sim, o nome começa com K, é verdade. Se chama e ele dirige. E ele dirige. Então, essa é a situação. Tem outra imagem, mais robôs fazendo coisas estranhas. Agora yoga ou algo assim, realmente estranho. Se chama algo, mas igual, assim se chama com K? Mas é igual, se chama algo com K, Mas mas está fazendo yoga. não quero algo que faça um exercício melhor. Sim. Olha, confere aí. Não consigo fazer isso. Espera, acaba saindo o homem em mim. Que foi esse giro? Bom, é assim que esses robôs são. Vamos para outros assuntos. Não tem Boston Dynamics. Esse é o clássico dos clássicos. Fazia tempo que não saíam vídeos disso. Agora que está com o Unity, sai vídeo quase todo dia. Também sai muito vídeo ciumento. Se eu der de presente, Também caiu. Fica aí dando chutes no ar. Só isso aos 11 anos. Bom, então vamos para os outros assuntos, os outros temas também importantes. Vamos lá. Olha, tem um vídeo que esquecemos do Marco Rubio, porque vocês lembram que ele foi DJ em um casamento no fim de semana passado, e neste foi DJ em outro de parentes. Bom, perguntam para ele sobre esse assunto, não é aqui para fazer piada, né? Mas escutem o que diz o Marco Rubio. Muito bem, essa tem que ser a última pergunta. Pode continuar. Obrigada, senhor secretário. Muitos querem saber seu nome de DJ. Meu nome de DJ? O seu nome de DJ? Vocês ainda não estão prontos para o meu nome de DJ. E depois um comentário à parte sobre a guerra? Já imagino se os outros jornalistas disserem que não, porque quem deu a palavra para ela? Ninguém tinha perguntado para ela. Mas ninguém havia perguntado. Ela diz, muitos querem saber, não é? Ninguém quer saber disso. Isso é um adeus, não precisava. Agora, a última pergunta do dia. Aproveite, pois é difícil perguntar, mas tudo bem, ele trouxe a mais fácil. A pergunta do dia e a pergunta do dia. E bom, já fiz uma pergunta para ele se empolgou e além disso. Bom, pelo menos vou ter um nome, né? Alguma resposta engraçada. Mojito?
Não sei se vou estar com alguma coisa, mas tudo bem. Ninguém me falou da América. Se algo é o mais americano, pois é o que fazem pior. Sim, cara, tudo bem, é assim que está a situação. Vamos para outros assuntos importantes. Bom, dizem que o médico que está nesse cruzeiro está com jatavírus, né? Então ele também teria ficado meio doente, né? É uma pessoa que teve contato com todo mundo, Com todos que tem. Então, digo, né? Obviamente teremos que esperar mais confirmações. Mas a suspeita é de que esse jatavírus estaria passando de pessoa para pessoa. Não é um vírus. Dizem que circula no ar, né? E que se espalha como certas gripes e como a Covid, etc. Mesmo assim, o risco, especialmente pela alta mortalidade, deve ser analisado, né? Quer dizer, muita gente já acha que vão começar com os confinamentos e que se a vacina continua, mas ninguém está falando disso. sem vacina. Se isso vai acontecer, nem tem vacina. Nem se preocupe, não tem vacina. Não existe nenhuma vacina sobre esse assunto. Então, na verdade, é mais uma questão de prestar atenção e entender o tema. E ao invés de ficar aí especulando se sim, se não, é melhor só se informar, ver o que está acontecendo. Pois bem, é um vírus que, por sinal, a Argentina já comentou. Olha, durante todo o ano houve 45 casos, 41 casos em todo o ano de 2026, sim, foram registrados dentro da Argentina. 41 casos é muito pouco, é algo raro, ou seja, não é um vírus que se espalha rápido. O que chama a atenção, na minha opinião, qual é a dos... os cruzeiros são... São muito sujos, tipo... Sim, eles têm essa fama, têm muita proximidade com todo mundo e tal. Não limpam tudo muito bem. Eu lembro que uma vez foi alguma coisa, acho que foi a CBS ou a CNN, sei lá, mas usaram uma luz negra e não, sério, você não deitaria naquela cama nem brincando. Eles viam coisas... Dava para ver muitas coisas estranhas nas paredes. Não, todos. Não tinha nada que se salvasse. Então, se algum dia pensarem em ir num cruzeiro, já vão com a ideia de que tem essas coisas... Com um sistema de saúde e seu spray. Isso aí, pois é... Pelo menos é o suficiente, mas tudo bem. Ajuda um pouco, vai ajudar um pouco, eu acho, né? Mas tudo bem, então, o que mais temos por aí? Hoje temos que o Ministério, falamos sobre a China. Não falamos sobre a ONU, quer dizer, tem uma. Há uma resolução para sancionar o Irã pelos ataques, porque, veja, o Irã tem atacado sem controle todos os países do Golfo. Começando pelo navio da Coreia do Sul. O navio da Coreia do Sul, o navio da França agora, ou seja, a cobrança ilegal dos pedágios. A ONU já avisou, olha, você não pode cobrar isso. Ou seja, você não pode cobrar absolutamente nada. Isso é uma passagem, é um direito de passagem, etc. E bom, o que a ONU diz? Mas hoje a ONU fez um debate sobre como vai advertir o Irã sobre a imposição de sanções. Não sei como vão impor sanções, se não pararem os ataques e a cobrança de pedágios ilegais. E esse rascunho que foi escrito hoje foi elaborado sob o capítulo 7 da Carta da ONU, que vai permitir até mesmo o uso da força. Isso é muito raro de ouvir na ONU, o uso da força para garantir a livre navegação, e isso foi divulgado hoje. Segundo a AP, o texto exige que o Irã ponha fim imediato às ações armadas contra navios comerciais e que revele a localização de todas as minas instaladas na região. Além disso, exige que Teherã colabore ativamente com os esforços humanitários da ONU para estabelecer o que seria um corredor seguro destinado ao envio de ajuda essencial, fertilizantes e outros produtos. De acordo com esse documento, ele é protagonizado pelos Estados Unidos e por várias nações do Golfo Pérsico. E qualquer descumprimento por parte do Irã pode resultar em medidas eficazes proporcionais à gravidade da situação, incluindo sanções. Ou seja, se já poderiam usar a força, basicamente, e obviamente adicionar mais sanções, que bom, já tem muitas aplicadas, parte dos pontos de negociação do Irã com os Estados Unidos é que também sejam retiradas as sanções da ONU. Eu não sei se os Estados Unidos têm o poder de retirar sanções de um organismo. Bom, pelo menos esse é o aviso. Se ficaram intensos, a situação ficou difícil. Devem ser 2 meses, mas se 2 meses depois... Se isso acontecesse no primeiro dia, a ONU seria diferente e nada mais além disso, pois é a verdade. Tudo é muito demorado e também, bom, os apagões digitais decretados pelo presidente russo
Não por esse personagem que está agora com a paranoia. Tudo isso está obrigando os russos a mudar seus sistemas de pagamento e de comunicação, porque os russos, no final, querem continuar se comunicando com seus familiares. Mas se tiram a internet, os celulares falham, não deixam você pagar com seu cartão. Ou seja, se hoje essa paralisação é momentânea, ou não é momentânea, eu não sei, mas pelo menos por enquanto está paralisando. Parte do país, porque se é um desfile, se são 1000 razões. Mas os que estão, digamos, próximos a Vladimir Putin, afirmam então que ele entrou em uma fase de paranoia já faz alguns meses, embora isso já tenha alguns anos, se acelerou nos últimos meses, afastando-se e isolando-se ainda mais dos mais próximos. Exatamente. E, bem, esse fechamento que comentamos agora há pouco sobre pagamentos digitais, que é algo que, bem, que a maioria dos países já usa mais do que o dinheiro em espécie, mas que agora está interrompido. Tanto que na Rússia aumentou cerca de 600 bilhões de rublos em notas que estão circulando. Nos últimos 3 meses, o dinheiro em circulação cresceu mais de 1,1 trilhão de rublos. O número aumentou bastante, e isso que em 2025 já tinha subido. Quem informa isso é a Bloomberg. E o próprio Banco Central da Rússia, então, advertiu que isso se deve ao aumento do dinheiro físico, aos apagões na conectividade móvel que obrigaram as pessoas e as empresas a usar ou voltar a usar dinheiro físico para poder fazer os pagamentos. Pois é assim que está a situação. Vamos para outros assuntos também importantes. Vejam só, o Papa Leão XIV teria respondido a Donald Trump antes da visita de Rubio ao Vaticano. Afirmou que, bom, se vão criticá-lo, que o critiquem com a verdade, não é? Ou seja, ele rejeita as acusações do presidente dos Estados Unidos, que basicamente diz a ele, Donald Trump, é que o Papa Leão XIV quer que o Irã tenha armas nucleares. Bom, se vai me criticar, então critique com a verdade. Ou seja, não critique. Coisas que não são verdadeiras, porque ele jamais disse que quer que o Irã tenha armas nucleares. Exatamente. O comentário completo do Papa foi: se alguém quiser me criticar por anunciar o Evangelho, que faça isso com a verdade. Isso, depois disso. Além disso, é preciso lembrar que em alguns dias Marco Rubio vai ao Vaticano, vai tentar resolver as diferenças lá. Ele vai na quinta-feira ao Palácio Apostólico, numa tentativa de se reconectar com a Igreja Católica, com o maior líder da Igreja Católica. Mas ele também vai com a questão de que é preciso falar sobre Cuba, falar sobre outros temas, que, bom, aí também seriam questionáveis algumas ações que os Estados Unidos estão tomando em relação a Cuba, que, aliás, hoje, como eu senti que Marco Rubio veio falar sobre o Irã e tentou meio que desviar a atenção para o tema de Cuba. Sinto que vão querer usar o tema de Cuba para distrair do tema do Irã, assim a gente acaba passando de um para o outro. Pulamos de um assunto para outro e voltamos ao primeiro. Alienígenas, Epstein, Irã, Cuba, e vamos ver o que inventam. Então, bom, o Papa lembrou que a Igreja tem uma posição em relação às armas nucleares. Ou seja, não dá nem para dizer que a Igreja quer uma arma nuclear para o Irã e também não é uma posição política circunstancial, se a Igreja tem se manifestado contra todas as armas nucleares há anos e não há dúvida sobre isso. Bom, a questão é se essas coisas são reais ou não reais. Tudo o que chama a atenção agora, eles estão usando para, desviar a atenção de um problema ou de um incêndio. Político tenta resolver incêndio político com outro incêndio, o que não resolve. Toda essa situação é um tanto caótica. Aliás, reparem no que está acontecendo em Israel. Afirmam que Israel estaria em alerta máxima. O general Homer Dishner assumiu o comando da Força Aérea. Isso em meio à escalada que está acontecendo lá no Golfo Pérsico com o Irã e toda essa situação. E diante desses comentários, chama a atenção o uso do termo alerta máxima. Ou seja, desde o comando da Força Aérea, em meio a toda essa escalada. Pois é, o ministro afirma que estão em alerta máxima, que estão prontos para qualquer situação. Se for preciso entrar em conflito, vão agir imediatamente. Exatamente. Dishner, que é quem temos aqui ao lado, assume hoje a responsabilidade. Ele é o novo chefe da Força Aérea israelense.
E então ele faz esse pronunciamento muito forte na sua cerimônia de posse. E também apareceu o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, das FDI. Esse aí é o Samir, que nós já mostramos aqui várias vezes. De repente, ele tem. Ele já teve seus desentendimentos com o Zanjajo, por exemplo. E ele ressaltou a mesma coisa, que o exército também está em alerta. Alerta máxima em todas as frentes. Ele disse: estamos preparados para responder com força a qualquer tentativa de prejudicar Israel. E no mesmo evento também estava, obviamente, o ministro da Defesa, Israel Katz, que foi muito mais explícito e afirmou que Israel apoia os esforços diplomáticos de Washington, mas que em breve pode ser necessário intervir novamente para garantir que os objetivos sejam alcançados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que em algum momento, possivelmente em algumas semanas ou em um mês, eles podem ter que atacar o Irã novamente para que aceitem certos pontos, certos objetivos, como a questão nuclear, que não está sendo alcançada. Até o momento também não foi alcançado. Bom, então compartilham esse gráfico em que se observa como tem sido a situação da internet lá na Rússia, né, que vem sendo acompanhada. No, pues, Vamos ver se conseguimos colocar no gráfico correto. Aí está. Ou seja, vemos como o gráfico mostra uma detecção de internet. Há quedas constantes. Sim, estamos vendo aí. Por exemplo, o acesso à internet móvel foi completamente cortado em alguns momentos em São Petersburgo. O relatório aponta que nem os sites da lista branca funcionam, pois há sites que simplesmente não operam, certo? Que se o WhatsApp, que se isso, mas há alguns sites que são aprovados pelo Kremlin e que esses funcionam, mas até mesmo esses estavam difíceis de acessar agora. E assim esses picos estavam constantemente, sobem e descem, e bom, isso é parte do que está acontecendo naquela região do mundo. Vamos a outros temas importantes. O que mais temos por aí? Hein? Olha, hoje também aconteceu de novo um ataque no Pacífico. Ontem falamos de um, hoje acontece outro. Não pensem que é déjà vu, não, é outro e vai acontecer outro na terça-feira. A destruição de uma nova lancha, supostamente de narcotraficantes, em águas internacionais do Pacífico, e afirmou durante o diálogo nesta coletiva de imprensa que vimos há pouco que no ataque teriam perdido a vida os 3 tripulantes da embarcação. A operação foi anunciada. Na verdade, o Comando Sul, em sua conta oficial do X, afirmou que essas pessoas teriam perdido a vida e que nenhum norte-americano ficou ferido. Bom, eles dizem isso toda vez que acontece um desses ataques. É verdade que precisa ser esse tipo de ataque. Bom, essa menção é feita, pois basicamente é o protocolo de como eles dizem, mas realmente não acaba esse tipo de operação. Isso, junto com o que está acontecendo agora com o México, chama atenção. Porque se fala de um movimento que busca, pelo menos, pressionar certos grupos, mas também políticos, né? Que já faz tempo que estão ligados. Ou supostamente ligados, embora alguns sim, com muitas evidências, ligados a grupos do crime organizado. Até mesmo para temas de campanha, né? Mas ao mesmo tempo está, por exemplo, o ex-presidente hondurenho, que está claramente ligado ao tráfico de drogas e que foi liberado por Donald Trump. Sim, muito estranho. Aqui é uma grande contradição. Se você vai pressionar, então pressione todos, certo? Quer dizer, ou tem alguns favoritos e outros não, porque senão voltamos à mesma operação de sempre, não é? Na qual? Então o problema não acaba, né? O que mais? Temos mais alguma coisa por aí? Temos que, bom, hoje, Marco Rubio, quando apareceu, fez um comentário muito estranho, porque, bom, perguntaram para ele, questionaram sobre o aumento da gasolina, os aumentos que têm acontecido desde que começou a guerra, porque, bom, Trump, um dos objetivos dele na campanha era baixar o preço da gasolina, e ele tinha conseguido. E então, bom, quando a guerra começa, obviamente isso só aumenta, né? E, bom, hoje, o secretário disse ao jornalista que perguntou que eles deveriam se sentir sortudos, porque poderia ter subido mais e poderia ter aumentado $9, então não reclamem. Não, tudo bem, obrigada. Não coloque isso, por favor. E não acabou, a questão é que não acabou, ou seja, não significa que não vai acontecer. Exatamente. Ou seja, essa é a questão, se vai cair ou não vai cair.
E o que estamos vendo, pelo menos agora, no preço do petróleo, não. O que dá para ver por aqui é que está em 112, quase 113, até que o efeito de Trump ou desse anúncio de que as coisas vão se acalmar, se está gerando uma queda no preço. Não muito grande, mas pelo menos está caindo um pouco o preço, e isso obviamente vai ser positivo, né? Ou seja, ainda está longe de chegar aos 6.070 dólares em que estava, continua alto, mas não está disparando para os 120, que aí já é uma coisa muito pesada, né? O que estava acontecendo. Tem que ver como vai amanhecer, mas de início, por exemplo, o peso está estável, o dólar e o euro também estão estáveis, mais ou menos como estavam, o ouro tem estado realmente baixo. Baixo, né? Ou seja, até quer subir um pouco agora, mas realmente o ouro não mostra uma grande alta. O que realmente esteve muito alto e vem subindo é o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin já está em 81 mil dólares e chegou a estar em 65 mil dólares. Tem que lembrar que só... Deixa eu ver a data exata, ou seja, por volta do dia 20, mais ou menos, no dia 29 de março à noite, chegou a 64 mil dólares. E agora em 81.400 dólares, ou seja, a verdade é que, apesar do que está acontecendo, do que você quiser, o Bitcoin continua sendo uma criptomoeda forte, né? É verdade? Ou seja, dessa queda que teve, há muitos motivos que poderíamos discutir aqui, essa confiança. Hein? Também pode ser que esteja sendo usado para fazer movimentos, agora que o ambiente está meio estranho, pois alguns preferem ir para algum outro ativo diferente do dólar ou do petróleo por causa da volatilidade, pelo motivo que você quiser. Mas o ponto é que o Bitcoin está bastante saudável. Na minha opinião, de como chegou até agora, vamos ver como continua avançando, mas até mais do que o ouro, né? Ou seja, a alta que teve foi muito maior do que a do ouro, e isso, obviamente, também surpreende. Vamos então para os comentários. Como vocês têm estado? Muito obrigado por nos acompanhar. Rafael, como você tem estado? Bem, Orval Munhoz, tudo bem? Muito boa noite. Valverde Ofé Mendes, como você tem estado? Rublox Armando Alex Flores. Saudações, como você está? Vida de Flores. Também um enorme abraço, carinha é muito boa. Diz boa noite e Astrid diz que o mundo está conturbado. Tenho a impressão de que a instabilidade emocional e mental de Trump contagiou a política e a economia. A de milhões, diz Karim. Como você está, Karim? Um grande abraço e obrigado pelo comentário interessante, pois parece haver uma tendência nos comportamentos dos políticos. Antes de tudo, só quero agradecer as pessoas que estão inscritas, as pessoas que nos apoiam com um super chat, com uma assinatura. Tudo isso faz com que o canal continue crescendo. E agradecemos muito por isso, porque assim podemos estar aqui todos os dias, dedicados à informação e ao tema internacional. Leonardo diz: para mim, Astrid, eu acho que os serviços de inteligência devem ter alguma base para proibir as coisas. Não acho que seja só paranoia, diz Leonardo. Pode ser, Leonardo. Muitas vezes a paranoia começa com movimentos reais, não é? E depois a paranoia vai aumentando. Mas muitas vezes a paranoia tem um gatilho, não é? Um detonador que pode ser real, definitivamente. Né? Saudações para Rafael Ross, tudo bem? Também para Adilson, Ben e Oscar Riquelme. E claro, se é um luxo caro, saudações, Oscar. Saudações, Oscar, como tem estado? Muito bem. E Mandará como se faz mais, e também está aqui. O Fêmen, saudações. Saudações, Ofé, como você está? Saudações também para David. Saudações para quem mais estiver por aí. Daí vem a suspeita de que o antavírus, do tipo Andes, que é endêmico da Argentina e do Chile, esse sim é transmitido de pessoa para pessoa. Sim, bom, essa é a suspeita que eles têm porque foram para a Argentina. Exato. Eles viajaram pela América do Sul e é na Argentina que pegam o cruzeiro. Bom, então é isso. Não poderia ser assim. Poderia ser. É uma das suspeitas que o Jaide mencionou. Vamos ver se você leu, certo? Não. Hoje ele aparece ao vivo. Tenho 2 filhos pequenos e às vezes eles não me deixam. Então sempre assisto depois. Muito obrigado. Jaide, saudações para seus pequenos. O Alex Flores também disse, excelente noite. Muito bom, Alex. Tenha uma excelente noite. Muito boa noite, Mal.
Dizem que biólogos recomendam evitar cruzeiros, pois são dos piores. Saudações por isso. Como você tem estado? Sim, imagina. É isso mesmo. Este sim. Diz Francisco Arce. Por isso eu sempre levo meus próprios lençóis. Sim, quer dizer, às vezes tem certos lugares que estão muito cheios, mas você fica um tempinho ali e depois já vai para outro lugar. Você fica trancado a semana inteira. Você vai a um show. Você vai ao cinema ou fica um tempinho com muita gente, mais umas 2, 3 horas, a exposição é bem mínima. Quando você fica semanas, como você disse, lá o dia todo, noite e dia, né? Claro, não sei se tem alguma coisa lá. Se isso se espalha... Diz Oscar Riquelme. Vou passar uma informação. O jatavírus se chama antavírus, não jantavírus, antavírus. Antavírus sem o H. Sem um H que a gente coloca como J. Agora sim, é a Sila. É antavírus. Você tem razão. Saudações para Armando Antônio Bru. Como você está? Olá, boa noite, minha gente. Saudações, Armando. Como você está, Armando? Diz Martim. Se eu for às estrelas da Rússia, eles lançam mísseis melhores e mais baratos com chip chinês. Terrível. As armas novas são cada vez mais terríveis, diz Martim. Como você está, Martim? Abraço. Vão melhorando, mais baratas, mais inteligentes. Ou seja, esse aí está mesmo. Está pesado, né? E esse, o que mais? Saudações para Davi Flores, que nos assiste de Juárez, Chihuahua. Fiz ótimos comunicadores. Obrigado. Saudações para Chihuahua. Saudações. Também diz Armando Antônio, o secretário de guerra e todo o gabinete de Trump são uma palhaçada. Isso soa muito mal. Eu não quero ser uma palhaçada. Soa forte? Soa forte. Soa forte, soa forte. Diz que temos rublos de sobra para nós. Saudações, Rubla. Você me diz como estava ao verde? Como você estava ao verde? E diz Ben Abraham que em Nova York a gasolina está 4,50 por galão e os Orval. Alguém diz he. Com certeza fizeram um acordo. Trump pediu para que dessem aos franceses, ingleses e espanhóis uma hospedagem. Não acredito, mas saúde. Saudações. Também diz que no Texas a gasolina está 3,63,95 por galão. Diz que sim, está... Mas sempre são mais baratas como no Texas, mas há áreas caríssimas como a Califórnia. Califórnia, diz Mônica. Se algum dia forem a um cruzeiro, levem suas toalhinhas, cloro e limpem tudo o que tocarem no quarto. Ele fala do lugar das fronhas de travesseiro recém-colocadas. Aí o comentário é cortado, mas imagino que você deve ter seus cuidados, né? Nos cruzeiros, se quiser sobreviver e não virar, como se diz. Tem mudanças? Tem que fazer mudanças, porque... Eles já aprenderam? Claramente não aprenderam, não diz e coloque aí e pronto, já fez tudo, diz Mônica. Sim, pois é, exatamente, diz Rafael Texas All Poker. Rafael diz que tem uma foto muito engraçada, que é como um castor. É uma foto, a foto. A foto é como um... Castor caminhante. Aqui está... É um castor com cabelo? Um castor com cabelo. É um castor. É um castor brasileiro, não está usando camisa amarela e verde. Então... Verde e amarela, como dizem, verde e amarela, incrível. Saudações para a Mônica. Isso mesmo, saudações. Já vou mencionar tudo para vocês. Já vamos ler. Sim. Sim, né? Bom, esse é um assunto pendente. Outro assunto pendente que temos é o que está acontecendo com a questão dos cientistas, que já tem novidades. Estamos preparando um tema muito interessante. Amanhã comentamos sobre coisas que também têm a ver com essa série de movimentos. Vamos dizer que estão fazendo coisas que não passam, que não estão sendo mostradas pela mídia. Vamos lá. Mas existem movimentos internos no tema OVNI muito loucos. Amanhã falaremos disso em detalhes, pois teríamos que estender toda a transmissão. Então, de manhã a gente faz a transmissão sobre o tema, porque as coisas já estão acontecendo em outro nível, diante do que parece ser uma divulgação massiva para uma divulgação muito ampla. Então aí já tem algumas coisas muito interessantes. Amanhã a gente vai conversar sobre isso. O governo ucraniano adquiriu 8.000 interceptores Octopus, usados para detectar e investigar automaticamente drones russos, Shahed, segundo Martim. É super interessante porque eles têm ampliado muito essa abordagem de operar ou atacar, vamos dizer, de maneira semiautomática ou totalmente automática. Não dizer que você tem a ordem de, por exemplo, atacar esses alvos externos. Eles têm se tornado mais eficazes. E todos esses dados, porque no final, em uma guerra como essa, que é constante, você está obtendo todas as informações possíveis.
como funcionam na chuva, como funcionam com enxames, quero dizer, de drones, como funcionam com frio, calor, todas as adaptações, as microadaptações que estão fazendo, é um aprendizado inestimável para a Ucrânia e para os países que têm uma boa relação com os ucranianos. A guerra está se tornando um momento de experimentação, infelizmente de conflito, mas também de automação das guerras. A partir de agora, as guerras vão ser cada vez mais automáticas, não é? No sentido de robótica, vamos dizer assim, não é? O que mais? Que as aeronaves e os grupos de poder que escolheram como presidente Vladimir Putin dizem que podem continuar. Ele vai continuar e, se não for, vai cair. Ele tem que fazer o que mandam os de cima. Putin tem chefes. Claro. Bom ponto. E depois, definitivamente... Diz Rafael Ross, Dilma Rousseff, feita na China. Sim, ex-presidenta agora, sim. Sim. Saudações para a OFE, coisas da OFE, e Sebas diz, olá do Peru, saudações Sebas. Há muita conexão com a China. Acho que ele mora lá, inclusive, por causa do Banco dos BRICS e tudo isso. Claro. Sim, este é um salve. Sebas, como você está aí no Peru? Um grande abraço, Rafael. Vamos lá. Gente, lembrem-se que estamos no WhatsApp, estamos no Telegram e também estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada por estarem aqui entre amigos. Muito obrigado. Já os que assistem depois. Querem nos acompanhar nas próximas transmissões ao vivo? Estaremos aqui desde cedo, atualizando ao longo do dia. Por favor, compartilhem, curtam ou apoiem como quiserem. Existem várias formas de ajudar o canal na descrição. Obrigado pela presença. E sim, 30 anos no poder para ditadores é ridículo. Diz saúde. Mando enormes saudações também para Rafael, para Leonardo, para toda a comunidade, para os Rafaéis, que tem vários, e para os Rafaéis. Off, Ignácio, para todos. Bom, muito obrigado. Que tenham uma excelente noite. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é Pepe ao vivo. A verdade é intensa, o insólito é real. Aqui nós analisamos foco global. Não fique de fora, se liga no canal. Pepe ao vivo controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca nada. Até a próxima. Sim, senhor. Vamos fazer a chamada.